Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao Conscious Living, nossa reunião de terça-feira. E eu sempre falo que é uma alegria tremenda, uma honra poder vir aqui, trazer um estudo, trazer mais um fruto de muito trabalho, de muita lapidação interior. Porque quando nós fazemos essas palestras, quando nós trazemos os temas, nós estamos, para quem faz palestra sabe que nós somos os primeiros a estarmos sendo beneficiados, somos os primeiros a estarmos aprendendo com os temas que nós nos propusemos a, então, discursar ou discorrer sobre. E o tema de hoje é um tema muito interessante, eu acho assim, é uma coisa que me toca muito, que é o Cristo e a cruz. Falaremos então da simbologia da cruz, o que foi a cruz, por que o mestre sublime, o mestre divino, optou pela cruz como sendo, ou seja, aquele madeiro ignomínio como sendo a sua passagem terrena, mas que nós sabemos que com a palavra da cruz, com a mensagem da crucificação, na verdade o que o mestre fez foi nos mostrar que existe muito mais, foi nos mostrar de uma forma sublime como o espírito é imortal, como que os sofrimentos da carne são passageiros e como que as lições do perdão, do amor, são aquelas que perduram verdadeiramente. Então hoje nós estaremos dando uma olhada na questão da cruz, principalmente a simbologia e como que nós podemos aplicar isso nas nossas próprias vidas. Começando então aqui com o livro da Amélia Rodrigues, eu inclusive dei uma atualizada no design dos meus slides, espero que gostem. Nesse livro aqui, Quando Voltar à Primavera, Amélia Rodrigues, ela vai contar essa história em que Jesus retorna a Nazaré em certo ponto, e isso ele já havia adquirido ali uma certa fama, por assim dizer, com seus milagres, com as suas pregações. Ele retorna então a Nazaré, e a Amélia vai nos contar que ele vai à sua sinagoga, lá ter o seu, na verdade, no seu templo, para poder fazer ali a parte religiosa das pessoas que eram então, foram seus vizinhos, foram seus conhecidos. Ele chega lá então, e tem algum momento da reunião deles, que ele chama alguém para fazer uma leitura. Olha que similar que nós temos aqui. Chama alguém para fazer uma leitura de uma passagem, de uns textos, dos textos sagrados. E aí, todo mundo deu uma olhada, Jesus entendeu, e levantou e foi lá fazer a leitura. Quando ele fez, de fato, a leitura sobre o que estava ocorrendo lá, a passagem que era daquele momento, foi uma passagem interessantíssima, porque falava justamente sobre o escolhido. Falava sobre aquele escolhido que viria curar os cegos, que viria libertar as pessoas que estavam aprisionadas ainda, que viria fazer vários milagres e várias coisas que ele já havia começado a fazer. Então ele começa a ler aquela passagem, e quando ele termina de ler aquela passagem, ele fala assim: a escritura se concretizou. Cá estou eu sou esse escolhido, eu sou o Messias que aqui está falando sobre. Só que as pessoas começaram a olhar de uma forma odiosa, começaram a falar assim: peraí, mas esse aqui não é o filho do José, o carpinteiro? Que ele está querendo dizer que é o escolhido? Que soberba, que arrogância, como que ele pode falar algo desta magnitude? E aí então as pessoas começaram a ficar ali um pouco alvoroçadas com aquilo, e ele continuou falando que como os povos todos sobre o olho de Deus eram filhos, todos eram iguais. Os fenícios, ele vai falando de outros povos. E aí as pessoas ficaram mais ensandecidas ainda. Olha, veja bem, blasfemo. Como que ele pode falar isso? Está dizendo que nós não somos a raça eleita. E por aí vai. E aí as pessoas ficaram tão bravas que elas falaram: vamos dar um fim agora nisso. Se levantaram e todos saíram ali daquele templo. Jesus, então, deixando-se conduzido por aquela multidão, eles chegam na beira de um precipício, vamos jogar o mestre. Não falaram o mestre, porque para eles era o mestre, né? Mas vamos jogar o mestre, iam jogar o mestre daquele precipício. E aí, aquela multidão estava tão ensandecida, falava assim: você faça os seus milagres, tanto que o nome do capítulo é um milagre não solicitado. Faça então os seus milagres, porque é fácil fazer os milagres para aqueles pescadores ignorantes de Cafarnaum. Faça o milagre para nós. Então, quando eles vão chegar ao ponto de empurrar o mestre do abismo,
para que fosse ali o seu momento derradeiro, o mestre então, com a palavra e com o olhar, acalma a multidão. Vejamos a magnitude do momento como este. Entendamos a força que o mestre tinha no plano terreno. As pessoas então se acalmaram. Ele então, a Amélia Rodrigues fala que ele ajeita então a sua túnica, porque estavam arrastando ele à força, e ele simplesmente sai dali vivo. E este foi então um milagre não solicitado, porque quem, senão o mestre, teria o poder de acalmar uma multidão que estava prestes a assassiná-lo a sangue frio? Porque ele havia ferido seus orgulhos, ele havia ferido as escrituras sagradas, ele havia se colocado de uma forma arrogante como escolhido, sendo que ele não era visto como escolhido pelo seu próprio povo de nascença. E ele conseguiu então fazer aquele milagre. E aí a Amélia Rodrigues fala justamente que o mestre viu que não era a hora ainda de erguer-se. Ela usa essa terminologia, olha que interessante. De erguer-se, ou seja, aquele momento de cair do abismo não era a hora dele erguer-se. Estava aludindo certamente ao momento em que o mestre haveria de escolher para ser o seu momento então de fato derradeiro. E aí o Emmanuel, ele vai trazer no livro Pão Nosso a seguinte mensagem: somos, porém, daqueles que preferem encarar todos os dias do Cristo por gloriosas jornadas e todos os seus minutos por divinas parcelas de seu ministério sagrado, ante as necessidades da alma humana. Ele coloca esse ponto porque ele fala que existem muitos estudiosos do cristianismo, estudiosos no geral da vida do Cristo, da passagem do Mestre, que eles preferem não fazer alusão ao momento da crucificação, preferem não pensar muito no momento triste e fatídico do Gólgota, que foi. Mas ele fala assim, ele se coloca ele e com certeza outros, somos daquele que nós preferimos encarar tudo que se passou durante a vinda do Cristo, naquele tempo que de apostolado formal foram só 3 anos, tempo tão curto, preferimos ver como todas as ações, tudo o que se passou com o Cristo, foram momentos de que ele fala de divinas parcelas, gloriosas jornadas e todas horas, todos os momentos, as falas, o silêncio que o mestre muitas vezes empregou, tudo como momentos e divinas parcelas para o nosso aprendizado. E é claro que ele fala isso para dizer, a cruz não seria diferente. Com a crucificação não haveria de ser diferente. Que também foi um aprendizado, foi um momento em que o mestre aceitou aquele madeiro terrível, mas ele não só aceitou, ele sublimou a dor humana através do próprio sacrifício. E o Emmanuel vai continuar dizendo, cada hora da presença dele, entre as criaturas, reveste-se de beleza particular, e o instante do madeiro afrontoso está repleto de majestade simbólica. Simbólica, ou seja, majestade simbólica. A cruz, então, como um símbolo. E a cruz, de fato, a crucificação também, mas a cruz, de fato, também é um símbolo. Tem toda uma simbologia por trás da cruz. Podemos pensar, por exemplo, isso agora 2000 anos depois, basicamente, quanto que nós vemos a cruz em joias, em tatuagens, em adesivos, em todos os lugares nós vemos a cruz como sendo um exemplo exatamente disso. Ninguém está fazendo apologia a uma morte infamante, torturante, quando tem uma cruz ou essa simbologia, mas está fazendo uma alusão justamente ao sacrifício que o mestre teve, nos mostrando o caminho, nos mostrando a verdade, nos mostrando a vida através, de novo, do seu próprio sacrifício por ter aceitado a cruz. A própria Amélia Rodrigues, agora no Primícias do Reino, ela vai contar de uma passagem que Jesus chega com os apóstolos em Betânia, na casa de Lázaro e das suas irmãs, Marta e Maria. E ele está lá, então eles chegam, paz seja feita nessa casa, paz também, mestre, eles têm lá ali o seu momento de
dizer oi e tudo mais, fazem lá todo um gesto respeitoso. O mestre então senta, eles começam a perguntar como é que estão as pregações, como é que estão a sua caminhada, e ele começa a conversar com Lázaro. A Maria e a Marta estão lá então arrumando as coisas, porque ele já era ficando tarde durante o dia, já era perto da noite, seria o momento deles terem ali o repasto. Então a Marta e a Maria começam a arrumar, só que a Maria começa a ouvir o que o mestre estava falando, e a Maria então começa a chegar mais perto e vai sendo ali praticamente magnetizada com toda aquela fala doce e branda do mestre. Ela então se senta aos pés do mestre, e a Amélia vai dizer que ela fica embevecida ouvindo o Cristo falar. Nisso está lá o Lázaro, a Maria, como nós vemos nesse exemplo aqui, no desenho, nessa imagem. Aí a Marta está lá arrumando tudo, a Marta está um pouco ali, vamos dizer assim, atazanada, num português bem claro, e ela fala: Maria, me ajuda a colocar aqui a mesa tem falta prato, falta isso, falta aquilo, e ela fala: mestre, fala por favor para Maria vir aqui me ajudar a terminar de colocar a mesa e tudo mais. E aí Jesus então vira para Marta e fala: Marta, Maria, ele falou assim, escolheu o que é verdadeiramente engrandecedor. Ele explica então que as coisas passageiras, as coisas às vezes minuciosas que nós tanto colocamos atenção, elas não têm tanta importância, mas ele fala: a palavra é a semente da vida. E Maria escolheu aquilo que jamais lhe será tirado. Ou seja, Maria naquele momento resolveu olhar e ouvir o mestre. E ele fala: Maria escolheu aquilo que jamais lhe será tirado. Aí a Marta fica até um pouco constrangida, e ele continua falando para ela então: vejamos como as pessoas às vezes ficam tão embrenhadas na luta do dia a dia, nos afazeres ali diários, nas azáfamas, que elas acabam esquecendo que isso, ele fala, se perde na horizontalidade da vida, e acabam se esquecendo de dar atenção àquilo que realmente é importante, a vertical libertadora. Eis o tema. Ou seja, as coisas que nós nos perdemos às vezes numa horizontalidade, porque nós estamos muito, como ela fala, embrenhados muito ali naquele momento e tentando fazer com que o nosso chão fique perfeito, a mesa fique perfeita e não tenha um pozinho e tudo mais, perdendo tempo às vezes com essas horizontalidades, e esquecemos de investir naquilo que nunca será tirado de nós. Na vertical ele fala libertadora, olha a simbologia, a horizontalidade e a verticalidade, que vai nos fazer ter mais contato com o Pai, que vai nos fazer subir em espírito. Então aí fica a primeira, vamos dizer assim, a primeira reflexão para que nós possamos pensar quanto que nós estamos nos prendendo muitas vezes com as horizontalidades da nossa própria vida. Quanto será que nós estamos investindo na vertical libertadora? É uma terça-feira à noite, vocês estão aqui. Vocês estão aqui ouvindo, vocês vão tentar aplicar os conhecimentos. Isso é justamente tentar entender aquilo que realmente fala ao Espírito. Então, para que nós pensemos um pouco. E ele vai falar, como aqui eu coloquei o texto, né, as preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem. A busca incessante da verdade em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Ou seja, não a horizontalidade, mas a verticalidade. E o Humberto de Campos, aqui no livro psicografado pelo Chico, ele vai nos dizer que foi então que o celeste benfeitor, acariciando a própria cruz que Simão passara a carregar, nela sentiu precioso rebento de esperança, com que o Pai amoroso lhe agraciava o testemunho, a fim de que as sementes da renovação espiritual felicitassem a humanidade. Ele aqui discorre então sobre esse momento em que o mestre, carregando a cruz e vendo que Simão, o Cirineu, o ajudou naquele momento ali, ele então ele fala acariciar a cruz por entender que o Pai amoroso lhe dava a chance de testemunhar, a chance de fazer com que as sementes de renovação espiritual felicitassem a humanidade com H maiúsculo, ele ainda escreve, para que aquelas lições seriam as sementes, a vertical libertadora, seriam as sementes
de libertação espiritual que ele legaria para todos nós que ficamos aqui e que hoje, 2000 anos depois, sabe-se lá quantas reencarnações demoramos para poder entender isso e tentar de fato introjetar essas sementes, preparar o nosso coração, como na parábola do semeador, para que ele não seja um coração de pedras, um coração cheio de espinhos, enfim. E aí ele fala também como que o Emmanuel vai nos trazer atenção de que como o Simão Cirineu, muitas vezes nós nos portamos como ele, em que nós somos, ele fala a palavra constrangidos. Nós somos constrangidos ao dever. Porque o Simão, o Cirineu, ele não foi assim, não se voluntariou de uma forma 100%, deixa que eu ajudo, tá precisando de ajuda. Não. Eles viram que Jesus não conseguiria levar a cruz naquele momento, estava muito pesado, eles precisavam, os flageladores, né, precisavam que ele levasse até o Gólgota. Eles então olham na multidão, vê a pessoa que era mais fit, falam, você aí mesmo, você é mais fortinho, vem você ajudar ele aqui. Ele então vai lá, ajuda o mestre, mas ele foi constrangido a isso. Imaginemos então esse espírito do Simão quando provavelmente algum momento da sua existência refletiu naquele momento que ele ajudou Jesus a carregar a cruz. Que ele de fato ajudou. Como que ele olhou para trás. Mas Emmanuel fala que muitas vezes nós somos constrangidos a caminhar junto do mestre. Nós somos constrangidos pelas dores, pelas dificuldades e por tudo que nos sucede na nossa vida. Que como a Ana falou no começo, é um plano ainda de provas e expiações, é ainda um plano de dificuldades, de sofrimento. Ainda é o planeta das lágrimas, como fala André Luiz. E o Vitor Hugo, esse aqui no livro Párias em Redenção, psicografado pela Zilda, ele fala que Jesus na cruz é um poema de dor falando sobre as grandezas da eternidade. Olha só, um poema de dor falando sobre as grandezas da eternidade. Aquilo que realmente importa, aquilo que realmente permanece após tudo que for material ter ficado para trás. Tudo aquilo que é efêmero que fica aqui, mas essas grandezas da eternidade, com E maiúsculo novamente, nós podemos ver no momento do Gólgota, naquele momento tão fatídico, tão triste, em que o mestre foi vilipendiado, injuriado, injustiçadamente, morto da forma mais infame que se tinha conhecimento. Porque para as pessoas da época, para o momento da época, aliás, a crucificação foi inventada na Caldeia, Joana vai nos falar. Então assim, muitos já utilizavam a crucificação, porque era uma morte extremamente humilhante, extremamente dolorida, e eles então usavam isso para as pessoas realmente ruins, que eles queriam, ou então, quando um povo dominava o outro, usava a crucificação para humilhar aquele povo dominado. Mas era uma coisa tão infame, que culturalmente falando, muitas vezes a família da pessoa que morreu crucificada nem vinha nem pegar o corpo. Imaginemos o mestre sublime que escolheu esta forma para dar o fim naquela caminhada terrena de 3 anos de pregação formal. E aí no livro Abrigo, a mensagem número 11, chamada Cruzes, aliás, o Emmanuel, eu vou trazer várias mensagens que ele como aprendiz, né, do apóstolo Paulo, ele fala bastante da questão da cruz. E eu vou trazer as mensagens para vocês. Essa aqui é do Abrigo. Ele fala que cada alma na escola da terra, sob a abençoada cruz da carne, conduz consigo a cruz invisível da prova, indispensável à elevação que aspira. Vejamos. Ele fala que cada um traz consigo, todos nós aqui, no plano da carne, no plano da matéria, trazemos conosco esta cruz invisível da prova, e pode até botar um parente da expiação também. Trazemos essa cruz de dores que é invisível aos outros muitas vezes, porque como fala aquela frase, cada pessoa que você conhece está lutando uma batalha que você não sabe nada, né? Ou você não conhece. Muitas vezes é assim mesmo. Muitas vezes as pessoas que nós conhecemos carregam uma cruz que nós não temos nem ideia da magnitude da cruz que elas carregam. E aí o Emmanuel vai nos falar, então ele vai dar alguns exemplos, sempre muito didático. O Emmanuel vai nos dar alguns exemplos sobre cruz. Ele fala, por exemplo, assim, alguns carregam a cruz do ouro
que causa inquietação nas pessoas, naquelas que têm essa cruz do ouro, que têm então essa responsabilidade material, de recursos da matéria, isso causa uma inquietação, e essa traz também uma cruz com isso. Outros têm o quê? A cruz do poder, que traz consigo também uma responsabilidade muito grande, porque traz consigo a responsabilidade da liderança, a responsabilidade de usar aquele poder de uma forma boa. Alguns trazem a cruz da beleza. Olha só, que ele fala aqui é uma cruz que vai incitar as paixões mais inferiores. Cruz da beleza. Cruz da doença, mostrando que realmente é verdadeiro e como que os processos, às vezes, da doença são momentos de cruzes que as pessoas estão carregando, ou por escolha ou por uma expiação também. Ele fala também da cruz da pobreza, que faz com que a pessoa que carrega a cruz aprenda a valorizar o pouco que tem, aprenda então a ter resiliência, a buscar certas coisas que outrora não buscou. E a cruz também da injustiça, para que a pessoa que carrega essa cruz também aprenda sobre a verdadeira justiça divina. Porque a injustiça do mundo, ela não é um reflexo de um Deus injusto. Isso é muito importante nós salientarmos, como nós aprendemos com Kardec através de todo o livro Céu e Inferno. Porque um Deus infinitamente perfeito, bom, supremamente bom e justo, não tem como ser 1% injusto. Não tem como favorecer uma pessoa e desfavorecer outra. Portanto, as injustiças que nós vemos aqui, elas têm um porquê, não fogem à lei de causa e efeito. Elas são expiações para retornar ao equilíbrio ou provas para que aprendam-se virtudes que não foram aprendidas e incorporadas ainda. E o Emmanuel vai nos falar também, ainda nessa mesma mensagem, que cada criatura passa entre os homens algemada ao posto de graves obrigações, alusivas ao progresso que lhe cabe alcançar. O santo traz a cruz do sacrifício. Vejamos a cruz do sacrifício, essa simbologia da cruz relativa ao sacrifício, porque quem conhece algum mártir, quem consegue pensar em algum mártir, quem consegue pensar em algum santo, em algum espírito que passou por aqui, seja cristão ou não, podemos pensar Madre Teresa, que era cristã, mas Gandhi, enfim, tantos outros espíritos nobres que passaram por aqui, qual deles não teve uma vida de sacrifício? Qual deles não teve uma vida com dor? Não existe. Simplesmente não existe. Carregam essas cruzes. O santo traz a cruz do sacrifício. O delinquente carrega essa cruz então do remorso, porque sabe que errou no fundo da sua consciência, que é onde estão escritas as leis de Deus. Vai trazer a culpa, vai trazer o remorso. E vai trazer a certeza de duas coisas. De que aquilo terá de ser reparado. E 2, que o Pai é infinitamente bom e dará uma oportunidade da reparação. O melhor, olha só, suporta o madeiro da liderança. Aquele que tem a qualidade se desponta em algum ponto, alguma área, algum talento, alguma coisa, terá então essa cruz, o madeiro da liderança, para poder mostrar para os outros o caminho, para poder mostrar como se utilizar daquela habilidade ou daquele ponto que ele é, como ele falou ali, o melhor. O mal tolera o lenho da expiação regenerativa, porque sabe também que vai ter que expiar, que haverá de regenerar-se. Mas se colocas o madeiro do próprio aperfeiçoamento na direção do Cristo, seguindo após ele no calvário da ressurreição, com amor e humildade, renúncia e perdão, guarda a certeza de que os braços de tua cruz se converterão na morte em asas de espiritualidade, arrebatando-te do vale pantanoso da terra para os topos resplendentes do infinito. Olha só, o Emmanuel nos falando como que nós devemos então encarar essas cruzes que todos nós possuímos, que todos nós trazemos. E são cruzes que, como a própria Joana fala, na mensagem no Vida Feliz ela fala isso, que o amigo pode até vir a ser o Cirineu
em sua jornada, ou seja, pode ser aquela pessoa que te ajuda a carregar a cruz. Mas ela fala assim, mas caberá a cada um, ou cada um terá a responsabilidade de levar a sua própria cruz ao Gólgota Salvador. Todos nós carregamos essas cruzes, e fala que quando nós encaramos então essa cruz que nós carregamos, desta forma sublimada, seguindo após ele no Calvário da Redenção, com amor e com humildade, os braços da cruz, olha que visualização linda, os braços da cruz se transformarão em asas que nos arrebatarão do vale pantanoso da terra, de um planeta de sofrimento, aos topos resplendentes do infinito. Então aqueles braços da madeira tosca de sofrimento se transformarão em asas. De novo, pensemos em todos esses espíritos bons que já passaram por aqui, como que o sofrimento deles não foi as cruzes que eles carregaram, tão penosas e tão doídas, não se transformaram em asas que os ergueram. A bibliografia, não, a literatura espírita está cheia de exemplos desses para nós aprendermos e nos inspirarmos. O Emmanuel nos fala, no Fonte Viva agora, que antes do Cristo, milhares de homens e mulheres morreram na cruz. Entretanto, o madeiro do Mestre converteu-se em luz inextinguível pela qualidade de sentimento com que o crucificado se entregou ao sacrifício, influenciando a maneira de sentir das nações e dos séculos. Vejamos ele falando então que o madeiro do Mestre se converteu em luz inextinguível. É uma luz que nunca se apagará. Aquela madeira que trouxe aquele sofrimento corporal se converteu numa luz inextinguível que ilumina séculos e nações, milênios agora. Milênios, e continuará iluminando por muitos milênios. Pelo quê? Pela qualidade, olha só, pela qualidade de sentimento que aquele espírito crístico que nos brindou com sua passagem aqui na Terra mostrou. Porque ele aceitou a cruz. Ele aceitou então morrer por nós. Ele aceitou mesmo sendo injustiçado aquele momento e no final ainda pediu perdão pelas pessoas. E a Amélia inclusive fala que ele pede perdão não só pelos encarnados que erraram com ele e com todos, mas pelos desencarnados que lá se encontravam também. Criaturas ainda muito arraigadas ao ódio, ao preconceito, e ele pediu perdão porque eles não sabiam o que faziam. Ou seja, era aquele mal provindo da ignorância. Então, um ponto ainda de evolução do próprio espírito. E é de se pensar, porque quando eu li essa mensagem, eu fiquei pensando, quantas pessoas, milhares ao longo da história não foram crucificadas? Por que ele, com E maiúsculo, é aquele que nós lembramos ainda até hoje? Já pararam para pensar? Milhares morreram dessa forma tão triste, mas um deles a gente fala até hoje, sobre a forma que morreu, por tudo que ele representou para nós, e continua representando, e continuará representando também. No Fonte Viva, o Emmanuel vai nos falar agora que o Mestre estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, quem se exaltara tanto, para quem atingir o pináculo, a queda era enorme. Certamente que a queda era enorme se nós fôssemos olhar do ponto de vista material, do ponto de vista sociocultural. Aquele que se dizia o escolhido, em que os ignorantes, as prostitutas, os aleijados, os cegos seguiam, dizia-se o escolhido. E aí o triunfo daqueles dois povos, então, quando viram aquele escolhido morrer na cruz, vejam, era a queda do Messias daquele povo, do povo. Mas na verdade, não era isso. Ele estendeu o amor, estendeu a verdade, estendeu
a luz, fez esses milagres. Então, aos olhos da carne, aquilo era uma queda enorme, era uma tragédia, e que de fato foi algo terrível. Mas para Jesus, Jesus sabia. Ele era o bom pastor que conhecia todas as suas ovelhas. Está muito além da nossa compreensão ainda. A resiliência, a humildade, todas as virtudes que o Mestre pregou para nós. Mas olhando aquela cena, imaginemos com os olhos da época, ele que nunca sentou num trono, mas o madeiro foi mais importante que todos os tronos do mundo. A coroa não era de ouro, de diamantes, era de espinhos. O cetro também não era precioso, era um pedaço de cana tosco. A realeza, a capa, tudo o que quiseram colocar naquele momento, sem saber que aquela luz se estenderia para muito mais. Toda vez que as circunstâncias, então, a mensagem do Emmanuel para nós, te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes, descobrem o trilho da eterna ressurreição. Recebem a cruz em favor dos semelhantes, a caridade. É o amor em ação. Vejamos quantos espíritos bons também não recebem missões terríveis, são cruzes pesadíssimas, em amor aos semelhantes, em amor aos irmãos e às irmãs espirituais, aqueles filhos momentaneamente, aquelas mães, aqueles pais. Ele fala justamente para que nós prefiramos então esse sacrifício de nós mesmos, para que a nossa dor se transforme em auxílio para muitos. Porque, de novo, olha como as coisas se complementam, pessoal. A mensagem do Vida Feliz de hoje falava sobre esses infortúnios da vida. Os infortúnios aqui do plano terreno. E esses infortúnios nada mais são do que muitas vezes cruzes, que cada um tem de carregar. A mensagem da cruz, o Emmanuel vai dizer, é dolorosa em todos os tempos. Do Calvário desceu para o mundo uma voz, a princípio desagradável e incompreensível. Porque se nós imaginemos quantas pessoas naquela época puderam, não vou nem dizer compreender, porque nós ainda estamos tentando compreender, mas aceitar pelo menos o que ele falou, aquilo que ele nos deixou, aquilo que ele pregou com tanto amor. Então desceu essa voz do Calvário para o mundo que a princípio era uma voz incompreensível. Aí ele fala, repitamos a mensagem da cruz. Ao irmão que se afoga na carne, e ele nos classificará à conta de loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas, pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que nos supremos testemunhos segue o discípulo para o Mestre. Quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Se nós repetimos a mensagem da cruz, como ele fala ali, para o irmão que se afoga na carne, ou seja, para aquelas pessoas ainda muito embrenhadas nos costumes e no materialismo exacerbado de um plano de provas e expiações, e nos classificará à conta de loucos. Ele está aqui fazendo uma analogia, né, que essa mensagem, inclusive, tem aquela passagem de Paulo na primeira carta aos Coríntios, dizendo que a palavra da cruz como é que é a mensagem? A palavra da cruz é loucura para os que ouvem, mas para nós que somos salvos é a bênção de Deus. Algo assim, né, Marcelo? Cadê meu livro? Mas a mensagem é essa, ou seja, para os que são salvos é o poder de Deus. Ou seja, é loucura para os que perecem. É loucura para aqueles que ainda estão, de novo, muito arraigados ainda aos costumes, muito presos à matéria. Presos à matéria de uma forma moral. Claro que presos nós aqui estamos também, num corpo para começar, mas presos da parte moral. E o Emmanuel agora no Palavras de Vida Eterna ele vai dizer que a dor é o processo, a perfeição é o fim. Assim sendo, caminheiros da evolução da redenção têm, cada qual a sua cruz. De novo, todos nós temos as nossas cruzes. E para realizar ou ressarcir a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo. E ninguém resgata esse
ou aquele débito sem sofrimento. Vejamos que ele fala de resgatar débitos através do sofrimento, através de cruzes que nós carregamos, que vêm em formas distintas, mas são débitos resgatados, seja pelo parente infeliz, seja por uma doença, seja por alguma deficiência, seja por alguma coisa que nós estamos ali ressarcindo algum débito que nós tivemos outrora com as leis universais. Porque, de novo, a lei de causa e efeito é imutável. E ela também é justa. Porque se nós fizermos o bem, receberemos também o bem. Mas se nós fizermos o mal, por ignorância ou não, teremos que trazer aquela harmonia de volta. Teremos que ressarcir aquele débito que nós temos. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo enquistante, e tomar a nossa cruz. Olha como Emmanuel, de novo, sempre muito firme, muito bom nos seus ensinamentos, nos falando para que nós tenhamos a coragem de seguir. Que tenhamos a coragem, então, de ver as nossas cruzes e de carregar a nossa cruz por nosso Gólgota, que é individual, para esse processo evolutivo individual e intransferível que todos nós temos. E por mais que os outros nos auxiliem no caminho, cabe a nós levar a nossa própria cruz. Ninguém fará a transformação íntima por você. Eu tenho que fazer a minha própria transformação íntima. E agora no livro Instruções Psicofônicas tem uma passagem, uma mensagem que é de um ex-pastor, Osaías, ele se intitula Osaías, e ele vai nos falar de que destacava a cruz, o mestre destacava a cruz por símbolo de espiritualidade e ressurreição. Claro, ele mostrou que a morte física não é o fim. Ela é apenas uma etapa. Ela é apenas uma passagem. E aí ele fala, achei interessantíssima essa analogia que ele faz, ele fala, quando erguidos pelo menos alguns milímetros da terra, através das pequeninas cruzes de nossos deveres, juntos aos nossos irmãos de humanidade, saibamos abençoar, ajudar, compreender, servir, aprender e progredir sempre. Quando nós estamos, de novo, fazendo algo para alguém, nós estamos fazendo algo como Jesus já falou para ele. Quando nós estamos ajudando, carregando a nossa cruz, nos erguendo pelo menos 1 milímetro que seja da terra, nós já estamos fazendo o quê? Levantando, erguendo-nos. Ele também fala na mensagem que é interessante se nós pensarmos de um ponto de vista físico, né, da física, para a pessoa ser crucificada, ela tem que ser erguida do chão. Olha só. Então, assim, esse erguimento do chão, que é uma analogia a nós nos erguermos dos problemas terrenos, ajudando os nossos irmãos, e ele fala, legal, que ele fala milímetros, pequenas cruzes, ou seja, ele está nos incentivando a não dispensar as oportunidades, por menores que elas sejam, de ajudar alguém que precisa, para que nós abençoemos essa batalha, para que nós abençoemos a nossa caminhada, levantando as nossas cruzes e ajudando nossos irmãos na caminhada deles também. Fazendo isso, estaremos nos erguendo nem que seja milímetros da terra. Mas é interessante nós pensarmos nessa questão do erguimento. E o mestre, obviamente que perecendo na cruz, na parte física naquele momento, ele falou bastante sobre a cruz, muito antes da própria cruz ter sido aquele momento final. Nós temos essa passagem em 3 evangelhos. 2 em Mateus, 1 em Marcos e 1 em Lucas. E ele fala assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma passagem até famosa, porque de novo aparece em 3 evangelhos sinóticos. 2 vezes em um deles, ou seja, era algo que Jesus pregava bastante, ou seja, muito antes de ser pregado a cruz. Ele já falava sobre isso. Ele já usava a cruz como, sabendo, claro, do momento cultural e social da época, como que se ele falasse da cruz, seria algo muito enfático. Cada um tomar a sua própria cruz. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a ele. Particularmente eu gosto
da passagem de Lucas, porque todas elas têm mais ou menos o mesmo vocabulário, mas a de Lucas tem uma adiçãozinha ali, que ele fala assim: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia, ou a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Eu acho legal, porque realmente, todos os dias, não é só assim, vou tomar minha cruz quando eu tiver X anos, que eu já tiver aposentado, tiver bem, não. Tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Olha que interessante. Essa passagem está em Lucas. Então, para nós aqui analisarmos de uma forma até breve, o que são esses 3 elementos? O primeiro é o negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Ele está falando de 3 ações aqui. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e a terceira, siga-me. O que seria então o primeiro elemento? Negar a si mesmo. Porque ele já fazia essa analogia da cruz. Mas a primeira coisa que ele fala é negar a si mesmo. Como assim negar a si mesmo? Parece algo contraditório, um pouco paradoxal. Como que eu vou suprimir quem eu sou? O que ele está falando, na realidade, é justamente para que nós neguemos a nós mesmos, entendendo que nós, ainda muito ignorantes, do ponto de vista espiritual, muito pouco avançados ainda, comparado a tudo aquilo que nós um dia seremos, nós ainda somos muito levados pelo nosso próprio orgulho e egoísmo. Pelas nossas paixões inferiores, que são corcéis indomáveis. Nós ainda somos muito materialistas, nós ainda temos muito esses defeitos, e esse negar a si mesmo é assim, essa parte sua que ainda atrai para as coisas que não são da vertical libertadora, essa parte aprenda então a superar. Negue a si mesmo nesse sentido, de você tentar entender e negar essas partes suas, que são ainda muito movidas pelo orgulho e pelo egoísmo, que nós aprendemos com o Espiritismo, são essas chagas do progresso moral, essas grandes barreiras. E o tomar a própria cruz, nós vemos que a cruz é um símbolo profundo, então, de disposição para enfrentar as dificuldades, as perseguições e os desafios que podem surgir na jornada da fé. São as dificuldades que vêm e nos derrubam. Voltando à mensagem do início, da vida feliz, os infortúnios, os terremotos, as doenças terríveis, que vêm e nos abalam, e aí é o momento em que nós temos que realmente rever e entender a nossa própria cruz e tomar a nossa própria cruz a cada dia, como fala em Lucas. Tomar a nossa cruz todos os dias. Porque a dor às vezes nos derruba e nós largamos a nossa cruz. Eu pego outra hora. Agora eu não quero. E aí vamos deixar para uma próxima encarnação. Essa aqui está muito difícil, a cruz está muito pesada. E nós adiamos algo que nós não devemos adiar. E a verdade é uma frase do Emmanuel sobre a dor, e eu sempre gosto de comentar ela, que ele fala que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Olha só. Constante convite da vida, porque é um plano de provas e expiações, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Você lê, você estuda, vem aqui, faz palestra, vem aqui, vai nos grupos de estudo, está lá fazendo caridade. Quando visita a dor realmente forte, aí é hora de ver onde é que está a sua fé num Deus bom, na justiça divina. Onde é que estão aqueles conhecimentos que você tanto estuda, tanto prega? Essa é a entrevista com Deus. Onde que está o seu momento de sublimar a sua própria cruz? Então, nós temos que tomar a nossa cruz, então, é entender que a vida cristã não é isenta de sacrifício e compromisso, mas que também está repleta de esperança e redenção. O fato de nós estarmos aqui, encarnados ou desencarnados, já é uma prova de que tem esperança e redenção, porque senão estaremos um planeta primitivo ainda. Estaríamos ainda totalmente se degladiando, crucificando uns aos outros. Mas tem esperança, tem redenção, tem oportunidade sempre de recomeçar e ressarcir os débitos de outrora. E o seguir Jesus, então, é um ato de fé. Tomar a cruz para segui-lo implica em perseverar a nossa fé, independentemente das circunstâncias. E o Emmanuel fala que aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras,
mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga. Aqueles, como o André Luiz fala, eu acho sensacional essa terminologia que ele usa, que são os heróis da promessa, que são os espíritos que pedem certas provas antes de reencarnar, mas aí quando reencarnam, caem. E claro que eu digo caem de uma forma moral. Caem. Ou são seduzidos por paixões antigas, por más inclinações, ou acabam sucumbindo. Aí viram heróis da promessa. Ou seja, quando nós estávamos lá querendo abraçar o mundo, prometendo mil coisas diferentes, não, agora eu vou fazer assim, vou fazer aquilo, e aí chega aqui, basta uma rasteira da vida, nós já queremos largar a nossa própria cruz. Então ele fala, não seguem o Senhor por se confiarem à revolta através do endurecimento e da fuga, da inércia. Muitas vezes ficar de braços cruzados, esperando o momento perfeito para que as coisas aconteçam, ou para fazer as coisas acontecerem. Não existe isso. A Joana de Ângela vai dizer que a cruz invisível dos sofrimentos, quando conduzida com resignação, alça o indivíduo às regiões de plenitude. Já a cruz invisível dos sofrimentos, quando conduzida com resignação, por entender-se que passa por algo que nós temos sim que tomar a nossa própria cruz, e ter essa resignação de que nós temos a cruz e tomaremos-las, alça o indivíduo às regiões da plenitude. Fitando-se Jesus na cruz, pode-se ver além do espetáculo chocante. Olha só que lindo que ela vai dizer, um vencedor de braços abertos, caído porém de pé, alçando-se ao infinito num voo de incomparável doação, a fim de que toda a humanidade pudesse segui-lo. Vencedor de braços abertos, abraçando toda a humanidade. Caído porém de pé. Nossa. A Joana sempre artesã das palavras. Então, para que nós entendamos essas cruzes e a necessidade, ela vai dizer ainda, chegando mais aqui agora ao final, sobre, isso é no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela vai dizer que os seres humanos transitam no seu processo evolutivo, invariavelmente, crucificados aos problemas que elaboraram para eles mesmos. Lei de causa e efeito. Ação e reação, perdão. Experimentando dores e amarguras graves de que somente se libertarão quando se resolverem pela transformação interior. A esses indivíduos tomados de incompletude se dirige Jesus, convocando-os à terapia de renovação espiritual, de modo que conduzam à cruz dos problemas. Carregar, portanto, a sua cruz é não se submeter às imposições mesquinhas de quem quer que seja, tornando-se livre para aspirar e conseguir, para trabalhar e alcançar as metas de autoiluminação, tendo como modelo Jesus, que rompeu com tudo aquilo que era considerado ideal, estabelecido e legítimo. Mestre rompeu com tudo isso. Todas as opiniões muito precárias de espíritos ainda ignorantes da época. Inclusive até mesmo seus próprios apóstolos não entendiam por que ele ia aceitar aquilo. Alguns achavam que ele ia sair. Vejamos Judas, por exemplo. Vejamos tantos outros que não entendiam por que ele ia permitir ser preso, por que ele ia permitir ser crucificado. Mas ele acabou com tudo aquilo que era ideal, estabelecido e legítimo, mostrando ser esse modelo dessa autoiluminação. A sublimação da dor em favor da humanidade, em favor da mensagem maior, em favor da mensagem da cruz. E ela vai terminar por dizer que é necessário que cada qual leve a sua cruz de responsabilidade, de iluminação e de eternidade. Por ensinamento vivo e silencioso, Cristo deixou-nos a cruz por mensagem destinada a múltiplos endereços. Muito obrigado, que nós tenhamos todos uma semana iluminada.